Márcio Okabe. Ele é palestrante, origamista, isso, né? Origamista. Que mais? Maker. Maker Também. Tá até com a família toda dele aqui, esposa, os 2 filhos. Né? O tema do painel, na verdade o painel geralmente tem mais de um no painel, começou ele, é uma palestra. Né? Cultura maker e origami. Liberdade, felicidade para aprender. Márcio, muito bom. Com você. Obrigado. Canal 3, viu? Rafael, ajuda as minhas amigas ali, ó. Tá bom, gente? Bom, boa tarde. Agora eu tô mais feliz, porque só chegou a Marília, já tava assim, mas tudo bem. Eu faço palestra para 1, para 10, para 100, para 1000, tá tudo certo. Até porque se a gente tá gravando, tá tudo certo. Gente, eu vou falar um pouquinho sobre cultura maker, liberdade e felicidade para aprender. Quem de vocês aqui é professor em escola? Legal, ainda bem, né? Um congresso mas no final todos somos professores, pais, mães, né? Rodrigo, Dante lá são grandes professores makers, os amigos do caminhão lá. Só não deu tempo de tirar a nossa foto, né, Dante, aqui, mas tudo certo. Essa foto aqui é do caminhão maker do meu amigo Rodrigo de Nardes, tá ali atrás, ó, Rodrigo. Valeu, parceiraço aí, amigão. Então vamos lá, gente, a gente tem pouco menos de 1 hora agora para falar um pouquinho sobre cultura maker e origami. O propósito do Origami.club é levar felicidade e saúde para o mundo. Quem de vocês já passou no stand lá do Origami.club? Já passaram? Quem não passou, por favor, é bem fácil, viu? Se vocês não enxergarem o caminhão, aí vocês precisam ir no oculista. E eu vou passar aqui, vocês me ajudam aí a ver se o áudio está passando, tá? É 1 minutinho, é o nosso manifesto. Nós acreditamos tá bem óbvio, que precisa de mais felicidade e saúde. As pessoas estão conectadas à tecnologia, mas se desconectaram da sua essência. Muitas trabalham para ganhar dinheiro, mas sem um propósito, um sentido para a sua vida. Acreditamos que o origami nos conecta à nossa criança interior. Todos dizem que precisamos de mais foco, estar no momento presente, ter mais criatividade. A criança tem todas essas virtudes e, além disso, ela tem coragem de ser ela mesma. As crianças não brincam de brincar, elas brincam de verdade, já dizia Mário Quintana. Por isso, nosso convite é para que você tenha coragem de libertar sua criança interior e apenas ser feliz. Meu nome é Márcio Okabe, eu sou idealizador do Origami.club. Nosso propósito é levar felicidade e saúde para o mundo. Vou pedir ajuda para passar o Nosso slide convite aqui. É que você venha fazer parte dessa tribo Muito bom. de pessoas. Bacana. Pessoal, para quem ainda não viu o caminhão, vou passar um vídeo só para quem ainda não entrou no caminhão conhecer. Pode dar o play no vídeo? Por favor, é um vídeo. Pronto. Esse aqui é o Caminhão Maker, é um projeto do meu amigo Rodrigo. A gente está aí, acho que há mais de 5 anos que a gente se conhece, né, Rodrigo? Começamos ali fazendo alguns origamis muito próximos, aí foi se aproximando e hoje é quase como um casamento, porque a gente está dividindo um stand de 100 metros quadrados. Esses origamis são 12 quadrados de 1 metro de papel craft 400. E aqui está o nosso espaço lá, o Origami.club aí marcando presença. E aqui está o pessoal, tem impressora 3D e é um espaço de inovação maker para vocês irem lá conhecer. E esse é o caminhão maker, para quem quiser, realmente. Esse caminhão ele pode ser levado para as escolas, estaciona lá na escola, passa um dia na escola ou na empresa e vocês têm uma imersão de um dia com espaço maker móvel. Então fica bem tranquilo para vocês experimentarem a cultura maker no seu espaço. Ok? Então esse é o caminhão. Muito bom. Pode dar uma ajudinha a passar aí o slide, porque eu não sei porque não está passando aqui. Pronto. Uma curiosidade
há uns 7 anos atrás, eu fiz uma palestra com um tema parecido, que era liberdade e felicidade. O futuro da educação, porque eu acredito que quem acredita que alguém infeliz aprende? Só quando tem brilho nos olhos a gente aprende. E essa palestra foi ministrada num festival, e essa aqui é a definição de liberdade segundo o Wikipedia. Então a pergunta é, quando você tem autonomia, espontaneidade, você tem mais facilidade para aprender. E aí não vou falar das escolas, porque a gente sabe que tem esse equilíbrio de passar o conteúdo que está decidido e você ter autonomia. Eu sou da linha assim, na hora H, se você vê que a criança está triste ou infeliz, é melhor deixar o conteúdo programado de lado e fazer alguma atividade que deixe elas mais felizes. Segundo o documentário Happy, Felicidade Genuína, fala que a felicidade, 50% dela é genética, mas só 10% da felicidade está ligada à posição, cargo social, quanto você ganha. E 40% da felicidade vem de atividades intencionais, ou seja, você escolhe fazer aquela atividade. Meu irmão mais novo, por exemplo, ele adora correr. Quando ele vai dar uma corridinha, 10 km, gente, eu já canso só de pensar. Então, cada um tem sua atividade que você te deixa mais feliz. O segredo é você escolher qual delas te deixa mais feliz. E o origami é uma atividade muito tranquila que você pode, qualquer nível, qualquer idade, qualquer pessoa pode se envolver com origami. E o Chris Anderson, ele tem um livro que fala sobre a revolução dos makers. Com essa conexão que a gente tem global, outro dia eu falei com uma origamista da Índia. Ela achou meu conteúdo e falou, nossa, adorei sua aula de luminária. Aí ela falou, falei, caramba, mas o que você sabe fazer? Ela falou que ia ter aula. Aí eu fiz um zoom com ela, ela começou a mostrar as luminárias que ela faz. Eu falei, vamos inverter, você me dá aula? Porque ela era muito modesta. Ela falou, não, só sei fazer algumas. Então você vê que os makers são essa conexão global. Mas sempre é bom quando a gente tem um espaço. O espaço maker, ele é muito mais um espaço de encontro de quem já está fazendo coisas do que um espaço que você vai lá aprender. Eu costumo dizer que a graça do origami não é fazer, é você mostrar que você fez. Porque quem não gosta de mostrar o que fez, né? Isso é muito bacana, de quando a gente era criança. E o tsuru é o símbolo mais conhecido do origami, é o popular tsuru, cada um pronuncia de um jeito. E segundo a superstição, diz que se você dobrar 1000 tsurus, você tem seus desejos atendidos. Só que lá, a gente tem uma técnica, que a gente faz o seguinte, a gente já dobra um tsuru grande, que aí vale por 1000. E a gente ainda dobra um tsuru da Barbie. E o Johnny está impressionado porque ele tinha rasgado e deu certo. Viu o que eu falei? Esse daqui é feito de plástico. Aí meio que rasgou o plástico, mas eu falei, sempre dá para esconder o... E aliás é bem interessante, né? Porque muitas vezes a gente joga, essa é a cultura maker. Muitas vezes você... Quem de vocês já quebrou alguma coisa, rasgou e você fala, joga fora? Né? Aqui tem um rasgo. Mas aqui é o famoso assim, tá bonito? Tá bonito. A gente não precisa jogar fora. E esse é o segredo da cultura maker, que tem tudo a ver com o famoso, aquelas 3 letrinhas ISD, que é da sustentabilidade que tanto se fala. E a Sadako Sasaki, ela é uma menina que durante a bomba atômica, ela pegou uma doença da leucemia, que é a doença da radioatividade, e ela ficou doente, não conseguiu dobrar o 1000 tsurus, veio a falecer, e aí as pessoas, os familiares terminaram de dobrar. E aí é uma história famosa, por quê? Porque ela ganhou um monumento no Japão, esse monumento, ele fica do outro, eu não fui pessoalmente, eu fui lá no Google Earth, eu descobri que sabe aquele monumento da bomba atômica de Hiroshima? Ele fica exatamente do outro lado do rio. É o monumento da Sadako Sasaki. Então no dia que eu for para o Japão, já sei que eu vou visitar os dois, da bomba atômica e dela. E a minha meta é ir patrocinado, porque o tanto que eu já estou fazendo pelo origami no Brasil já está... Minha mãe já falou, né? Minha mãe, vocês vão conhecer algumas fotos dela daqui a pouco, ela falou que a gente podia já ir para o Japão patrocinado. E a pergunta que fica, origami é só para crianças? Quem de vocês usa origami na escola? Já fez alguma atividade de origami na escola? Salinha, né? Geralmente as pessoas fazem para as criancinhas pequenas, não é? A maioria das vezes é.
Só que o origami não, vocês vão ver nessa palestra que o origami está indo muito mais longe do que vocês podem imaginar. Ele foi capa da National Geographic, uma revista assim pouco importante, pouquinho importante, e a capa fala do origami da medicina ao espaço. Então fica uma provocação para vocês, quem estiver assistindo gravado, pensar, se eu quero levar inovação para as minhas crianças jovens, antes de tudo eu preciso me transformar, porque se eu não tenho uma mentalidade, não sei o que tem de novidade, como é que eu vou levar? Eu costumo falar pro meu amigo Rodrigo, especialista em 3D, corte a laser e tudo mais. Eu falo, se você nunca imprimiu uma peça, como é que você vai fazer com que seu aluno pense fora da caixa se você está lá dentro da caixa bonitinho? E Reinventando as Escolas é um vídeo, depois vocês procuram lá o vídeo, Reinventando a Escola, um dos melhores vídeos que eu editei. Levei 8 horas editando e foi exatamente durante a pandemia. Então vocês vão lá na Google, dá uma googada e vocês vão ver esse vídeo. E essa foto aqui é o meu filho Caio, tá aqui ó, pequenininho, né, 13 anos. Ele tá ali com uma canetinha, sabe aquela canetinha 3D? E aí é aquela história, quando você acha algo que te interessa, é atenção total. Olha só o foco. E eu ia passar um vídeo do Megamente, mas tá lá naquele vídeo, Reinventando as Escolas. Quem assistiu Megamente? Gente, assistam o início com esse olhar maker, porque ele vai para a prisão e ele é um gênio, e ele vai criando as engenhocas dele e consegue sair. Aí ele vai para a escola e aí o pessoal começa a fazer bullying, porque ele erra, estoura. Agora a pergunta é, o conceito maker é isso, é estourar, é criar coisa, dar errado, é fazer. E lá no Megamente, para quem não assistiu, assistam. Eles fazem bullying, porque o cara errou. E agora é o inverso, né? Precisa errar, testar e aprender. E eu sou aqui o Márcio Okabe, origamista por paixão, educador maker por missão e palestrante por vocação. Eu me apresentava assim antes de conhecer uma palavrinha que muitos de vocês devem conhecer, que daqui a pouco eu vou falar no próximo slide. Mas aí depois eu comecei a frequentar um espaço de autoconhecimento aqui em Nazaré Paulista, que o meu mestre ali espiritual, Rodrigo, meu amigo do caminhão, também é versátil, viu? A gente tinha um espaço de autoconhecimento e foi lá que eu descobri que eu sou um contador de histórias e eu ajudo as outras pessoas a contarem histórias. Então eu também adoro fazer entrevistas. Aliás, a Celinha, né? Olha a Celinha lá, oi Celinha. Eu vou ser entrevistado pela Celinha e vou entrevistar a Celinha também. Então eu gosto muito de conversar e trazer as histórias das pessoas. Aí eu ia falar disso. Eu me apresentava daquele jeito até que eu descobri uma palavrinha chamada Ikigai. Quem conhece essa palavrinha Ikigai? Ikigai é a razão de viver segundo os japoneses. E alguém escreveu um post um dia, acho que é o Mark Twain, se eu não me engano, e viralizou essa mandala. Essa mandala diz: o que você ama e que você é bom é sua paixão, no meu caso, origami. O que você ama e o que o mundo precisa é sua missão, no meu caso, uma educação mais engajadora, mais livre, mais divertida. O que o mundo precisa e você paga para fazer é sua vocação. Eu faço palestras desde 2009 e eu só comecei a ganhar dinheiro com palestras em 2015. Se eu tivesse uma mentora, seria muito mais fácil. E o que você é bom e você é pago para fazer é sua profissão. E aqui tem uma pegadinha chamada vestibular e Enem, que é escolher uma profissão, uma carreira de futuro. Quando na verdade o ideal, na minha opinião, é você encontrar algo que englobe tudo isso, aí você está no seu Ikigai. O Rodrigo até brinca, né, que eu tô lá jogando aviãozinho, fazendo aviãozinho, ele fala: Márcio, para de brincar aí, vai trabalhar, né? Porque a gente sabe que no final a gente está se divertindo e ajudando as pessoas a construírem o seu caminho. Eu sou um japonês baiano, nasci em 1968, tenho 54 anos, vou fazer 55. Aceito presentes de aniversário, viu gente? Tipo, irem lá no nosso espaço conhecer, irem lá no prestigiar o nosso espaço. Tem outra curiosidade, que eu morei no Iraque. Quando eu tinha 9 e 10 anos, meu pai trabalhou na Petrobras durante 51 anos, foi lá explorar petróleo. Antes da guerra Irã-Iraque, a gente voltou quando estourou a guerra. E eu assisti o Queen ao vivo no Rock in Rio 1. Então, quem é roqueiro, morram de inveja, né? Só esqueci da setinha aqui no PowerPoint, mas eu tô ali no finalzinho, ali, ó, dá pra ver lá no finalzinho. E eu fiz Escola Técnica Federal da Bahia. Aqui a minha professora Edna, foi a professora que eu realmente... Sabe aquela professora que tem realmente um carinho pelos alunos? Então eu lembro até hoje da Edna, muito bacana.
E eu fiz engenharia elétrica na Unicamp. É uma carreira promissora. Não tomei pau em nenhuma matéria. O pessoal fala, nossa, Márcio, você é inteligente. Até que eu sou, mas só que eu podia escolher as matérias, eu escolhia fazer com as turmas mais fáceis. Porque o professor olhava a turma de engenharia elétrica e já falava assim, é hoje. E aí a gente se ferrava, né? Então eu consegui passar porque eu fui driblando os professores mais difíceis. Acho que isso tem um pouco a ver com o Maker, né, Rodrigo? Você vai pelo caminho que fica, pela solução mais fácil. Só que eu me formei e depois eu fui dar aulas particulares de informática, 2 anos depois de formado. Deve ter sido uma alegria para os meus pais, né? Engenheiro elétrico dando aula particular de Word, Excel e PowerPoint. Só que a vida foi me conduzindo para a área digital. Aí eu entrei, criei sites, abri uma produtora, abri uma agência digital, abri outra agência digital, quebrei. E aí eu estou retomando uma marca chamada Confid como uma tribo de confiança. Inclusive está aqui a Araceli, está aqui a Cláudia, que estão fazendo parte dessa nova tribo, que é uma rede para a gente fazer negócios juntos de uma forma mais divertida. E em 2013, eu conheci a escola com asas. Eu aprendi uma palavrinha chamada desescolarização. Aí eu aprendi uma coisa que era unschooling. Opa, Márcio, não é homeschooling? O homeschooling, do jeito mais rígido, é fazer a grade de conteúdo em casa. O unschooling é quando você segue uma trilha de aprendizado mais livre. E aí quando eu pesquisei no Google, vocês vão encontrar a Ana Tomás, que eu ainda não a conheço pessoalmente, mas ela tem uma fala muito interessante, que é desescolarização não é tirar o filho da escola, é você tirar a escola que está aqui dentro, de dentro da sua cabeça, aquele modelo escolar. Então não é necessariamente sair da escola. E aqui a Sabrina de Campos era a idealizadora desse projeto. Foi no primeiro encontro da escola com asas. E o filho dela, o Biel Baum, ele foi palestrante do TED. E ele é homeschool, estudou fora da escola a partir dos 10 anos. E o sonho dele era ensinar alimentação saudável para o mundo. E ele vem cumprindo essa jornada. Agora já está, acho que com 20 anos mais ou menos, o Biel. Acho que o Biel não, né? O Rafael está com 20, o Biel deve estar com uns 23, 24 anos. E o José Pacheco, quem conhece o José Pacheco? Só você, gente. Gente, professoras e professores, vocês já conhecem o José Pacheco da Escola da Ponte? Eu tive a oportunidade de fazer um encontro com ele, organizei um encontro com o José Pacheco. Eu gosto muito de uma frase que ele fala, que é: o professor não ensina aquilo que ele transmite, ele ensina aquilo que ele é. Então o que eu falo muito é que a gente precisa se tornar o maker, essa pessoa que realmente gosta de fazer, errar e aprender e fazer junto com os alunos, porque é assim que a gente consegue fazer eles irem pelo nosso exemplo. Em 2015, eu participei de um projeto de uma competição de projetos de educação, era um hackathon, e para encurtar uma longa história, eu acabei sendo vencedor com uma ideia de criar uma escola online de programação em robótica. Isso foi em 2015. O projeto não andou muito, mas aconteceu uma coisa interessante. Está aqui o meu filho Rafael. Levanta a mão aí, Rafa. Mico, né? Fala, pai, tem que vir para a palestra só para aparecer. Hoje ele está com 20 anos, mas aqui ele estava com 12 anos. Eu lembro até hoje que ele falou, pai, eu quero ficar aqui até meia-noite, porque ele estava aprendendo a programar no Minecraft. E aí aconteceu que não deu certo da gente... Na época estava com algumas questões financeiras. Eu falei, vamos fazer uma permuta? Eu faço vídeo, faço conteúdo. Eu já estava começando a ser influencer. E aí ele não topou, eu fiquei com raiva. Eu falei, poxa, por que alguém não inventa uma escola online de programação em robótica? E aí foi dessa dor que eu acabei sendo vencedor daquele projeto. Mas a história interessante é que eu levei o Rafael para vários eventos. E o Rafael na época era criança, depois adolescente, e ele achou uma fórmula do sucesso para o pessoal dar risada. Porque quando perguntavam por que eles estavam aqui, que nem o Caio agora está com 13. Levanta a mão aí, Caio. Se ele pudesse pegar o microfone, ele já sabe que ele ia falar assim, por que você está aqui nesse evento de educação? Aí o Rafael falava, porque meu pai me arrastou. E aí era a fórmula do sucesso para todo mundo achar engraçado, e era assim. Só que daqui a pouco eu conto o final dessa história com o Rafa, mas ele topou o desafio grande de aos 14 anos sair da escola e fazer homeschooling. Aí depois a gente acabou fazendo o unschooling, a gente deixou ele mais livre, mais solto, até que ele se conectou com grandes amigos que também fazem isso no Brasil. Sim, não são ETs,
porque foi um grande desafio para o Rafael, mas depois a gente conectou com mais pessoas e ele conseguiu passar, e ele entrou na faculdade do Senac em Jogos Digitais, e ano passado ele entrou na faculdade e cumpriu essa etapa na vida dele. Durante esse percurso ele conheceu pessoas como Mitchell Resnick. Quem conhece o Scratch? O Scratch, gente, é uma programação de jogos maravilhoso, super fácil, que se vocês não conhecem, precisam experimentar, porque é quase como se fosse um origami da programação. Você monta jogos e a lógica de programação como se fosse um Lego. E a gente teve a honra de conhecer o Mitchell Resnick. Então você programa com bloquinho, super tranquilo de fazer. Quem já usou o Scratch aqui? Já usaram? Então, quem nunca usou, eu recomendo que vocês deem uma experimentada, porque é muito interessante para você trabalhar o pensamento computacional. E aqui é o Caio. Quando ele entrou em 2018, ele teve um período que ele estudou em uma escola chamada Amorim Lima. Lembra do José Pacheco? O Amorim é uma escola inspirada na Escola da Ponte. Então tem um modelo de ensino muito diferente. Eu vou passar um vídeo só para vocês verem como é que foi a nossa recepção. Estão ouvindo? Tem uma musiquinha, mas se a música estiver alta, vocês abaixam. Então aqui foi a recepção. O pessoal faz maracatu, é uma escola que tem muita cultura brasileira. E aqui foi no dia, em 2018, quando o Caio entrou, ficou 2 anos. E depois acabou tendo algumas mudanças, saiu. Hoje ele está numa escola cooperativa lá no Butantã também. E aqui é o pessoal da Fluxonomia 4D, a Lala Denzel, é uma futurista. Então é um colégio que tem muita interação com a comunidade. Alguém conhece o Amorim Lima? Aqui não. Acho que vale a pena vocês darem uma pesquisada, porque já ganhou vários prêmios. E aqui é o Mitchell Resnick. Lembra a conferência Scratch? Quando eu fui lá no sábado à tarde visitar o Amorim na Festa da Cultura, o Mitchell Resnick apareceu para ele conhecer o colégio. Só para vocês terem a dimensão da importância. E nesse dia, o que estava acontecendo? Era uma feira da cultura de jogos. E a maioria dos jogos eram feitos em Scratch. E aí você precisava ver a cara das crianças quando olhava para trás assim. Quem estava lá vendo o joguinho dela? O próprio criador do jogo. O Mitchell Resnick, o parceiro dele, que é o programador. Esse aqui é o Tião Rocha e a Ana Elisa. Nossa, eu nem lembrava que o Tião Rocha é um grande educador também. E aí, gente, agora fechando um pouco a história de como eu cheguei no origami. Em 2017, eu estava com marketing digital meio capenga. Sabe quando é fim de ciclo? As palestras não estavam decolando tanto. E eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu lembrei dessa frase que eu uso nas palestras. Eu falei, eu nunca respondi essa frase para mim mesmo. Aí eu pensei alguns segundos e pensei, origami. Eu faço desde os 6 anos de idade, mas eu nunca pensei. Aí eu pensei assim, vou fazer alguma coisa com origami. Eu passei mais de 1 ano fazendo oficinas gratuitas a cada 15 dias, até que a gente começou a pegar projetos. Então, aí a partir disso, esse foi a primeira oficina no Engenho Maker. Depois a gente fez muitos projetos, até que a gente fez 6 oficinas no Sesc Paulista e eu descobri que o Sesc é um grande contratante. Tá ali o Johnny. Quem achou o Johnny? Ó, Johnny. Ó, o Johnny. Onde ele tá na foto? Dá pra apontar ali? Tá ali, ó, segurando o origami lá. O origami parece um jacaré. E aí foi o ponto de mudança, quando a gente realmente começou a ganhar dinheiro, fazer projetos legais com origami. A gente se tornou as principais oficinas de origami hoje no Sesc que a gente tem feito. Se vocês procurarem Sesc Origami, vocês vão ver os nossos vídeos. E em 2020, antes da pandemia, eu tive ainda a oportunidade de ir na Unicamp, lembra onde eu me formei em engenharia elétrica? Aquela carreira promissora? Aí teve um encontro de ex-alunos. Aí eu vi a grade de atividades, ia ter oficina para as crianças. Eu falei, gente, é o seguinte, eu preciso fazer origami, né? E aí uma das oficinas que eu fiz foi dessa daqui, ó. Eu levei essa oficina que eu chamo de toros de origami. O que é o toros de origami? Alguém já ouviu falar da palavra toros, de energia? Não? Toros tem um documentário chamado Thrive. Thrive é prosperar. Então vocês procuram Thrive, prosperar em inglês, e tem um documentário. Aí ele usa muito esse conceito.
E o torus é uma figura de energia que é como se fosse um campo eletromagnético da Terra. Aí, no dia que eu inventei, não inventei esse, né? Na verdade, eu vi na internet como um cachepô. Imagina aqui uma plantinha, um cachepô. Bonitinho, né? Só que o que é inovar? Inovar é quando você pega a mesma coisa e faz um olhar diferente. Aí eu falei assim, gente, isso daqui gira. Aí eu não tinha nome para isso. E como o Pedro Superti, que é um grande mentor, que eu tive a honra de participar da mentoria dele, ele fala, tudo que não tem nome não existe. Você precisa criar um nome. Aí uma vez eu fiz isso para uma amiga minha, ela falou, nossa, você inventou um torus de origami. Pá. Eu falei assim, e você acabou de batizar o brinquedo que eu não conhecia. E aí, tá todo mundo assim, vontade, né? Não deu vontade? Não vou emprestar não. Ó, dica é, aqui onde tem, é onde coloco a mão e apoio. E aí tem um consultor, se bem que o consultor tá com o microfone ali, né? Não dá, você vai passando. Mas vocês dão conta aí. Qualquer coisa, o Rafael dá um apoio ali também. E eu fiz o TED São Paulo, não dei palestra. Todo palestrante sonha em fazer palestra no TED São Paulo, correto? TED São Paulo não, TED Talks, pode ser TED XYZ. Eu já fiz palestra no TED Salvador. Como vocês sabem, eu sou japonês baiano, né? Acho que falaram assim, o cara é um japonês baiano, morou no Iraque e vem fazer palestra. Mas aqui foi o primeiro TED Talks que foi depois da pandemia. Então depois que a pandemia começou, esse é o primeiro TED Talks. E aí a minha amiga Helena Crescia me chamou para fazer uma aula de origami no TED. Foi bem bacana. E alguns exemplos de inovação do origami. O origami ele está sendo usado no espaço, na medicina, na engenharia. E aqui a gente vai ver um pedacinho de um vídeo mostrando um pouco do que o origami pode ser feito. Quem vai aparecer nesse vídeo é o Robert Lang. Ele aliás, meu sonho é ir lá fazer entrevista pessoalmente. Mas eu já entrevistei ele pessoal. Olha que legal, para você planejar como que você manda painéis solares para o espaço. Ele trabalhou na NASA, ele saiu da NASA para escrever um livro, uma das dezenas de livros que ele tem. Ele nunca mais voltou para a NASA e hoje ele é consultor da NASA para fazer esse tipo de tecnologia para a NASA. Isso daqui é um 3D, ainda não está realizado, mas é o jeito de você mandar coisas para o espaço. Tem uma entrevista lá no site origami.club, tem a entrevista com Robert Lang. Vou falar, fazer entrevista em inglês, ó, cansa, viu? Tem que ter alta concentração, porque não é fácil não. E a educação maker, eu diria que essa frase resume tudo da educação maker. É um professor bem recente, né? O Aristóteles, né? Novinho ele. Que é fazendo que se aprende a fazer aquilo que se deve aprender a fazer. É colocando a mão na massa que a gente aprende. E aqui no Sesc Paulista, eu tinha um amigo que tinha um projeto chamado Clube da Invenção. Ele tinha assim, um monte de coisa lá. E o Caio tinha um motorzinho e tinha rodinha. Eu falei assim, Caio, vamos fazer um carrinho? Aí o Caio pegou e falou, não, ele fez uma garrafinha com uma hélice. Eu sei que a gente ficou 7 horas nesse espaço. Nem saímos para almoçar, né? Eu falei, se minha esposa ligar, se a Elaine ligar, vai dar bronca, né? Porque vocês almoçaram? Não, né? 7 horas, de 10 da manhã até a tarde, e altamente focado ali, concentrado, fazendo as coisas. Porque o que é legal, ele fez o que ele queria, ele não fez o que eu queria, porque eu pensei no quê? Carrinho. E ele fez o que ele queria, que era uma hélice com uma garrafinha. E o torus que vocês estão vendo é esse aí, ele gira essa peça. Essa é uma das nossas melhores oficinas. A gente faz hoje a marcação a laser e aí fica muito mais fácil de fazer. Esse é o fluxo de energia universal que ele gira. E essa menina no Réveillon de, não lembro quando foi, 2021, né? 2021, acho. Ela estava entediada no bingo e ela sentou do meu lado. Adivinha? Ela teve uma aula particular ali de fazer o torus de origami. Opa! Dá uma passadinha aqui, pronto. Outra coisa muito legal para vocês verem lá no nosso stand, isso aqui é uma caixa de contação de histórias. Você tem várias caixas, uma dentro da outra,
E o Rafael foi numa competição de games, que tinha que desenvolver games em um final de semana. E eu era obrigado aí porque ele era de menor. Eu falei, caramba, eu vou ficar aqui fazendo origami, né? Só que eles falaram assim, você pode participar, porque são games, pode ser jogos de tabuleiro. Aí depois vocês vão lá no stand, se não for hoje e amanhã, porque eu criei um jogo de contação de histórias fazendo caixas de origami. Só que você tinha que fazer do sábado até domingo, tinha que estar publicado com vídeo, com instrução, com tudo. E para as mulheres, principalmente, elas gostam, origami pode fazer luminárias. Então origami pode ir para o espaço, para engenharia, mas o mais importante de tudo, pode fazer luminárias e peças decorativas também. Vocês também podem fazer coisas, origami pode ser um fator de geração de renda. A nossa amiga Naíli, né, Naíli? Lá em Belém, imagina fazer decoração. A Naíli está aqui, ó, uma grande palestrante também. Imaginou? Pegar pessoas que às vezes estão ali numa vulnerabilidade social, você ensina origami e passa a ser um fator de geração de renda. E aqui é uma curiosidade, é o Batalha Makers Brasil. Quem ouviu falar desse programa do Marcelo Tais? Batalha Makers Brasil. Eu fui convidado a participar desse programa de um jeito curioso, porque me ligaram e falaram, aqui é da Academia Filmes. Você não está sabendo que está rolando um programa, estão selecionando makers para um programa de televisão? Eu falei, nem estou sabendo. Você não é o cara do origami? Sou. Ele falou, manda um vídeo pra gente, porque a gente tá querendo que você participe. Resumindo, eu mandei um vídeo só pro forma, na verdade já estava meio pré-selecionado. E aí essa foi a primeira prova. Adivinha o que tinha que fazer nessa prova? Tinha que montar uma cadeira. O interessante é que no camarim, um dia antes, eu levei 2 cadeiras de origami e falei para os meus amigos, eu acho que vai ser uma cadeira ou uma mesa, mas eu acho que vai ser uma cadeira. No dia seguinte ele anunciou a prova da cadeira. Tivemos 4 horas para fazer o origami, ótimo. Tinha 4 horas para fazer a cadeira, mas vocês repararam que eles deram uma cadeira modelo? E aí você tinha que fazer um modelo. Lembra a história do carrinho que eu falei, não, fazer o carrinho, o Caio fez outra coisa. Eu falei, por que eu tenho que usar a cadeira modelo? Só que eu estava com medo e eu comecei a fazer a cadeira modelo, porque eu falei, eu não sei se eu vou dar conta de fazer aquela cadeira que eu pensei. Então fui fazer a cadeira que me deram. E pensando como que eu ia fazer um origami naquela cadeira. Agora olha para aquela cadeira modelo e pensa se aquilo ali vai ser um origami em algum lugar da vida, nunca. E o meu amigo Deriel, que fez de tonel, quando eu vi sair faísca para todo lado, assim, até o teto, aí eu lembrei e falei assim, quer saber, se o Deriel está fazendo, eu também vou fazer. E quem de vocês tem um amigo ou amiga que você teve coragem que ele foi lá e fez? Esse é o meu amigo. E aí eu fui lá e joguei tudo que eu tinha feito e fui montar a cadeira. Em 3 horas eu montei e 10 minutos antes a cadeira não estava estável. Aí eu consegui estabilizar e no vídeo, depois vocês procuram Batalha Makers cadeira, vai aparecer um vídeo da batalha. E depois quem pegar o nosso contato eu mando a prova inteira, tá? Aí vocês vão ver que o Marcelo até fala, você tem coragem de sentar nessa cadeira? Aí eu falei, ufa, ainda bem que deu certo de estabilizar. Mas qual a lição que fica aprendida aqui? A gente foi desclassificado dessa prova, porque a gente não usou nem um pedaço da cadeira modelo. Aí na prova seguinte, eu fui pro paredão e fui eliminado. Aí eu saí feliz, né? Você pensa assim, você vai pro reality show e você é o primeiro eliminado. Você sai feliz, né? Super feliz. Não, né? Só que aí depois eu saí assim com o sentimento de, poxa, eu fiz a cadeira lá, ficou legal, né? Tem uma história para contar. Eu vim, e todo mundo que eu encontro, não é que nem Big Brother não, ninguém para a gente na rua, mas às vezes vou nos lugares e fala, nossa, eu sou seu fã, né? Eu falei, nossa, peraí, então me dá um autógrafo você, né? E no final o que acontece? Tem muitas vezes que você só tem uma chance. E às vezes você perde essa chance. A gente só tinha uma chance de montar aquele stand maravilhoso, né, Rodrigo? Vocês acham que a gente montou aquele stand assim, tipo, facinho, rapidinho, ou se a gente teve medo? Deu medo. Mas a gente fez. Porque a gente só tinha uma chance de estar aqui na primeira Futuro Expo. E quando a gente estiver na 10ª Futuro Expo, vamos pensar, nossa, como é que vocês conseguiram esse stand? Porque a gente estava na primeira.
Agora a pergunta é, quem de vocês já se arrependeu de não ter feito algo na vida? Levanta a mão. De não ter aceitado o emprego, de não ter ido viajar, de não ter ido fazer intercâmbio quando eu era adolescente. Eu podia fazer intercâmbio, mas fiquei com medo. Estudei inglês, falou, você quer fazer intercâmbio? Não, tá tranquilo. E hoje eu me arrependo. E lembra que eu ia contar o final da história? Tá aqui, eu trouxe o Rafael só para passar o mico, né, Rafael? O Rafael, com 15 anos, ele foi lá no Brasil Game Show e tinha um aquário. E esse aquário, as pessoas ficavam programando e dormiam lá. Dormiam. Ficava 3 dias programando, botava o colchonete. Aí ele falou, meu sonho, pai, é estar lá programando um dia. Aí ano passado, eles foram selecionados na última hora. Nossa, a gente foi selecionado e foram participar. Ele só não sabia que iam passar fome, tudo bem, né? Porque no segundo dia ele falou, pai, mãe, ó, tá, o pessoal não tem, né? Tá faltando lanche e tal. E para encurtar uma história mais longa, aqui é a véspera. E no dia seguinte, eles foram os vencedores do Brasil Game Show. Ele, o Renan e o Nicolas. E aí a gente pensa, né? Aquela trilha que eu comecei lá atrás, eu falei, não era para eu abrir uma startup. E no final serviu para o Rafael entrar nesse mundo. Então às vezes a gente vai com os alunos para um lado, aí maker é isso. Aí dá ruim aqui, mas você precisa perceber o que é que deu bom, o que é que foi legal. Porque essa história do erro não existe, o que existe é só aprendizado. Esse tsuru. Né, Johnny? Cheguei lá, falei, mas cadê o tsuru? Aí eu olhei e falou, aqui quebrou, né? Tá rasgado aqui, ó, tá vendo? Mas só que esse plástico, como eu já fiz outros, eu sei que quando você vai fazendo as últimas dobras, ela meio que se firma e esconde. E aí, deu bom. Então essa é a graça da gente brincar com as coisas makers. E aí, eu gosto muito dessa frase. Tá ali o endereço para vocês assistirem a entrevista, tá? Siga a sua curiosidade. Muitas coisas que perseguimos por curiosidade pode ter aplicações na estrada da vida. Mas a curiosidade já é motivo suficiente para persegui-las. Tem muita gente que pensa, para que eu vou fazer isso? Para que eu vou aprender isso? Eu falei, cara, para que fazer esse tsuru, né? De repente a gente ganha um patrocínio da Barbie, né? Aliás, tem uma amiga nossa ali que também está patrocinada pela Barbie. A gente foi no Burger King da Barbie lá, a gente não conseguiu nem comer, gente. Tinha fila. É contra os meus princípios assistir a Barbie. Não vou resistir até a última. O tsuru da Barbie eu faço, mas assistir a Barbie não assisto. Mas enfim, falando de aprendizado, por que o tema felicidade e liberdade para aprender? Porque tem uma coisa chamada flow. Quem já ouviu falar de flow? Estado de fluxo. Quem já entrou naquele estado que você não enxergava? Quando eu estava na faculdade, uma vez eu estava jogando Tetris, eu entrei no estado de flow, assim, eu parecia hipnotizado. Aí o pessoal tirou o jogo da tomada porque eu não saía mais do Tetris. Então o game é um exemplo claro de flow. A minha esposa tem um estado de flow no dorama. Quando ela começa a assistir dorama, gente, quem inventou o dorama? Graças a Deus ela pelo menos está assistindo agora o da advogada autista. Aí é legal, aí a gente está no flow. Mas o que é que acontece no flow? É um equilíbrio entre desafio e facilidade. Se é muito fácil de fazer, aí fica chato. Quer deixar uma pessoa no trabalho, quando você quer botar alguém de escanteio, fala, fica aqui picando papel, né? É muito chato. Agora, quando você coloca algo muito desafiador, é muito estressante. Quando você está no flow, é no equilíbrio. E o origami é esse equilíbrio, porque você começa fazendo coisas mais simples, depois vai elaborando e vai seguindo coisas mais elaboradas, como, por exemplo, o Yoda. Isso daqui é o Johnny que fez, eu também sei fazer, viu? Só que eu fui lá em Piracicaba, aí chegou uma mãe com um filho de 9 anos. Aí ela chegou e falou assim, nossa, ele é seu fã. Ah, legal. Ele trouxe umas coisas para te mostrar. Eu falei, pô, legal. Aí ela tira um Yoda. Eu falei, gente, 9 anos fazendo Yoda, ô Johnny, humilhou a gente, né? E é isso.
Eu vou fazer, como a gente está com o tempo bem contado, eu não vou fazer essa dinâmica aqui, até porque essa palestra muda aqui é esquisito, né? Parece que eu estou falando para ninguém, né? Mas vocês estão ouvindo, né? Vocês estão fingindo, estou fingindo, estou ouvindo. Ó, para a gente começar a trilhar o Ikigai, eu vou pedir para vocês fazerem isso em casa. Depois adoraria que vocês postassem, mandassem para a gente o resultado, que é o seguinte. Márcio, como é que eu acho um caminho de propósito? Como é que eu descubro o que eu gosto realmente de fazer? Aí teve uma dinâmica que eu fiz, que eu participei numa palestra que eu achei muito legal. Você imaginar 3 universos. Aí você imagina o seguinte, imagine 3 universos onde você não precisa trabalhar, a conta já está paga, está tudo pago, o dinheiro cai lá no final do mês direitinho. Aí o que é que vocês vão fazer? Vocês vão imaginar o que é que vocês fariam em cada um desse universo. Gente, tá paga a conta, tá paga. Porque tem gente que fala assim, nossa, eu faria marketing digital, ficaria fazendo sites para as empresas. Eu falei, gente, desculpa, se tá paga a conta, eu não vou fazer site, né? Aliás, o Johnny também faz site, né? Mas se tá tudo pago, Johnny, você vai ficar fazendo site ou vai fazer origami? Origami, né? Então é isso. Então faz essa perguntinha para vocês mesmos, depois manda pra gente. Tá paga, hein? Tem gente que vai dizer assim, eu vou sair da escola que eu tô, tudo bem, tá certo? A pergunta é essa, né? O que é que você estaria fazendo nesses universos? Isso aqui é do autor desse livro, Como Encontrar o Trabalho de Sua Vida, Roman Krinarik. Esse cara tem essa frase que eu achei o máximo, né? Haja primeiro, pense depois. Tem tudo a ver com maker, Não quer dizer que você não... É o equilíbrio entre planejar e fazer, né? Precisa fazer, testar e aprender. Melhor errar rápido, aprender com erro, mas ter feito. E agora, gente, tá cronometrado, né? Gente, quem pode me ajudar com os papéis? Aqui, ó. Os papéis estão ali. Já tá entregue, eu acho. Tá entregue? Tá entregue já? Todo mundo tem papel? Então passa. Mas antes de fazer o origami, gente, depois vocês vão lá no stand. Eu não vou explicar aqui, porque vocês vão ter que ir lá no nosso stand. Aliás, não passem em frente da câmera. Isso aqui é um dado de 14 lados. Isso daqui é uma aula de matemática, porque você tem quadrados e tem hexágonos irregulares. E foi feito para uma festa da cultura do Caio, porque tinha 13 mundos e tinha que jogar o dado assim, ó. E aí, dependendo do mundo, ia para o mundo que tinha os alunos, sabe? Tinham 13 grupos. E aí a professora chegou para mim, a Flávia, lembra, Flávia? Caio? Aí ela falou assim, seu filho tem um desafio para você. Aí ela falou, o que foi? Você vai precisar fazer um dado pro jogo. E ela contou, quem que vai se voluntariar? Aí o Caio levantou a mão e falou assim, meu pai faz porque ele é maker. Aí me deu essa bucha para fazer aqui. Mas vocês pesquisam no Google, dado de 14 lados, você vai achar esse conteúdo. E aí vocês vão ver essa explicação. Mas a gente vai dobrar, tá? E eu preciso de um papel também. Deixa eu pegar aqui. Pronto. Não, tá bom. Cuidado com o fone, hein, gente? Como eu gosto de cumprir horário, eu tô aqui vendo direitinho. A gente vai dobrar e depois eu vou fazer o fechamento com uma... Aliás, eu tô sem o fone de ouvido, né? Mas tudo bem, vocês me ajudam. Bom, primeiro a gente dobra. E aí depois no final eu vou passar uma reflexão final para a gente encerrar o dia, tá? Origami, a primeira coisa que a gente faz é dobrar as pontas. Uma dica, quando vocês forem dar aula de origami para alguém, algum aluno, tem aluno? Quem tem aluno ansioso? O ansioso faz assim, né? Gente, vamos dobrar. Aí ele faz isso, eu falei, calma. Para dobrar, primeiro eu junto a ponta, depois eu aliso o papel até ele ficar... Aí quando eu percebo que ele está no alinhamento, é aí que eu solto e reforço. Então são 3 passos. Aí vocês vão abrir e fazer na outra diagonal. Junta a ponta. Dobra, a gente vai passar um pouquinho, tá? Tipo umas 2 horas. Que a última palestra pode, né?
Brincadeira, mas a gente vai passar uns minutinhos só. Agora tem um centro, ok? Como esse papel ele tem marcações, a gente vai pegar esse do passarinho, que se chama tissuru. Esse que tem um passarinho aqui, ó. E a gente vai dobrar até o meio. Ok? Ficou assim. Gente, eu acho esquisito ouvir, não me ouvir. É porque quando tocar a música eu não vou ouvir a música. Agora a gente pega essa ponta aqui e leva até em cima, seguindo a linha central, ó. E aí a dica também é assim, se alguém tiver dificuldade, meio que olha pro lado, né? Não vale fazer bullying, né? Ó. E agora a gente vai pegar essa lateral e vai dobrar até aqui na linha central. Ou tem outra referência, tem essa ponta e essa pontinha. Então você tem duas referências. Juntou a pontinha aqui, linha lateral. Aí ficou fácil, tem gente que já sacou, né? Que tem que dobrar os dois lados. Eu podia fazer uma pegadinha, né? Agora o outro lado não dobra. Tá escrito aula de coração aqui, né? Uma vez eu fui dessa aula, eu falei assim, então, ó, eu não vou contar o que a gente vai dobrar. Aí a pessoa falou assim, é um coração. Mas como você sabe? Aí tá escrito origami.club/coração. Agora tem um detalhe. Agora, esse coração não tá ainda bom, né? Por quê? Porque tá meio pontudo. Então pode estar com raiva, pode estar estressado, pode estar triste. E sabe o que eu aprendi? Que na vida a culpa sempre é do outro. É o outro que deixa a gente com raiva, não é? Poxa, a culpa é do outro. Minha é nada, né? Só que não. Na verdade, é a gente que deixa as pessoas, as emoções nos conduzirem. Então o que a gente precisa aprender é a lidar com as emoções. Então a gente vai virar e a gente vai dobrar as 4 pontinhas. Enquanto dobra, vocês podem falar até em voz alta, porque quem estiver do lado escuta, que é o que você precisa melhorar dentro de si. Agora eu queria compartilhar, gente, que tem aquela stand do coração ali, ó, que o amor é mais forte. Olha o logo deles, é um coração. Eles têm 4 perguntinhas que eu não vou compartilhar todas, porque vocês precisam ir lá, que é uma jornada, que é o seguinte, você também tem uma provocação, que é quando, como é que é? Quando eu me sinto mais forte, como é que é mesmo? Poxa, agora deu branco, tá vendo? Eu tinha que ter a colinha de vocês do coração, viu? Vocês têm que passar uma colinha pra mim. Dá uma dica aí, a primeira é quando... Quando? Pode falar, vem aqui, me ajuda, a primeira frase pelo menos. Só a primeira frase, é uma colinha aqui. Mas enquanto isso, o que é que vocês vão pensar? Nas coisas que você precisa melhorar. Por exemplo, vai dobrando aqui a pontinha e pensa, gentileza, humildade. Vocês têm horário? Oh, só mais 5 minutinhos aqui, consegue? Perdão. Aí vocês vão lá ver a colinha, mas eles têm as perguntinhas do amor, né? Cadê? Ah, o amor é mais forte que... Aí tem algumas perguntas mais fortes. O amor é mais forte que... Aí você pensa alguma coisa. Então quando você faz essas dobras, pensa gentileza, humildade. Eu acabei esquecendo de passar aqui, ó. Você vai fortalecendo a sua conexão. Só que... Todo mundo dobrou as 4 pontinhas em cima também? Do lado também, ó. Cláudia, do lado também, ó. Aqui. Olha só. Só que faltou uma coisa. Aqui nessa... Meu pai, em janeiro de 2021, ele pegou Covid. Ficou 2 meses internado. E aí, graças a Deus, ele recuperou bem. E aí, o que foi bom desse período? Eu me reconectei, porque tinha muitas coisas, né? Principalmente família japonesa tem esse desafio. E aí eu aprendi algumas coisas ao longo dessa trajetória, que muitas vezes as pessoas partem sem a gente agradecer. E nesse momento tem alguém que a gente precisa agradecer. Sempre tem. A esposa,
os filhos, os amigos. Então vocês vão depois escrever uma cartinha de gratidão. Vocês vão decidir depois se entregam ela do jeito fácil. Teve uma pessoa que numa palestra falou assim: entrega e sai correndo. É o jeito fácil. Ou se você lê essa carta de gratidão para a pessoa, tá bom? E aí, uma frase para inspirar: ser você mesmo em um mundo que está constantemente tentando fazer de você outra coisa é sua maior conquista. Essa é uma família, mãe, vocês podem ir? Gratidão, viu? Passa amanhã lá no stand, hein? Tem o Mestre Yoda lá, hein? Ela é fã do Mestre Yoda que eu tô vendo. Tirei foto. Tô vendo. Passa lá pra ver o stand. E aqui foi um momento que tinha mãe, filha, avó e bisavó na mesma oficina lá no Sesc Paulista. Não sei se o Johnny tava nesse dia, tá? Então, o origami realmente junta, conecta as pessoas. A gente tem aqui um origami que eu fiz lá, logo que eu saí de uma vivência. Eu vou passar um vídeo rapidinho só. Lembra a história do Taurus, de energia do coração? Esse é um vídeo que mostra que o coração ele gera esse campo eletromagnético. Então é como se fosse um Taurus de energia. Olha só que legal. Então depois vocês pesquisem sobre o Taurus de energia, vocês vão ver várias coisas. E aqui para fechar, gente, só falta alguns slides. A partir daqui, dessa palestra, as pessoas vão decidir se vão fazer ou não vão fazer. Eu gosto de contar uma historinha muito bacana, até porque a Naíli viu minha palestra na Expo Premium, que chama Desperte o Herói que Existe em Você, né, Naíli? E tem que despertar o herói. Tem uma historinha que é assim: 4 passarinhos estavam num galho. 4 não, né? 5. 5 falou, tá difícil, né? 5 passarinhos estavam num galho. Gente, tem que responder com a mão, mas não vale ficar assim sem responder, tem que ser bate-pronto, tá? 4 decidiram voar. Quantos passarinhos sobraram no galho? 1, né? Essa é a resposta típica, mas sobraram 5. Porque quem já decidiu coisas e não fez? Todo mundo. Então, espero que vocês decidam fazer origami, fazer maker, fazer alguma coisa, principalmente para os seus alunos, para os seus filhos, que não seja ali fazer a coisa só na teoria. E entre fazer o conteúdo programático e fazer algo que seja a mão na massa, é melhor fazer as coisas juntos. Gratidão aqui à minha família, à minha esposa, Elaine, meus filhos que vieram aqui, minha mãe, que foi passear com a gente em Olambra, e agradecer ao seu Nobuo Okabe, porque ele realmente é uma pessoa de coragem. Eu tive um trabalho de autoconhecimento algumas semanas atrás e me veio a imagem do leão e do meu pai. Eu percebi que o verdadeiro herói que me dá essa força de seguir em frente, a minha mãe me inspira e meu pai me traz força. E a gente vai fazer aqui, bom, gravem aqui esse Futuro Expo Origami e eu quero fechar com uma reflexão bem rápida e uma música. Vocês me avisam se está ouvindo? Ô, pessoal do som, você vê se a música está muito alta, que eu vou falar enquanto a música passa, tá? A música tá alta, tá baixa? Tá tranquilo? Gente, para encerrar, eu vou pedir que vocês fechem os olhos. Essa música é da Flávia Venceslau, gosto muito dela. E na vida, a gente muitas vezes encontra momentos que a gente tem que tomar decisões. Há momentos que a gente se aquieta, se acalma. Os momentos que a gente mais realmente se encontra conosco, quando a gente é autêntico, é quando a gente realmente consegue se conectar melhor com as pessoas. Quando a gente deixa de se preocupar com o que as outras pessoas estão falando, e quando a gente faz o que a gente realmente ama. Quando a gente faz música, quem gosta de cantar, quem gosta de dançar, quem gosta de fazer artes manuais, quem gosta de fazer origami, é quando a gente se conecta com a nossa criança interior. Então meu pedido para vocês é que em algum momento da semana vocês façam algo que te conecte a essa criança, façam junto com alguém que você ame. Se você tem filhos, filhas, alunos, vocês façam isso juntos.
essa música da Flávia me inspira a lembrar da gente sempre estar agradecendo a família, aos filhos, à esposa, aos pais, e principalmente aos pais, a gente agradecer somente uma coisa, independente de tudo, cada um ter seus pais, suas mães, seus desafios, agradecer que eles nos deram a vida, e é graças a isso que a gente está aqui hoje. Obrigado, gente. Vamos tirar uma foto? Vamos lá. 5, 4, 3, 2, 1, vai! Aê, que lindo! Arrasaram, arrasaram! Vamos fazer um vídeo rapidinho. Johnny. Salva, salva! Oi, salva. Olha só, pessoal, terminou a palestra Cultura Maker e Origami, Liberdade e Felicidade para Aprender, aqui no na Futuro Expo 2023. Será que o pessoal gostou? Olha a Barbie ali!